Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a decisão do Alexandre de Moraes de retornar ao X, porque eu acho que, eu já tinha falado para vocês que eu achava pouco provável ele voltar com o X antes das eleições, do primeiro turno das eleições. Antes do segundo turno pode ser, mas antes do primeiro turno não vai. Tem uma semana só agora, semana que vem, e aí acabou, já vai ter eleição, domingo que vem já é eleição, sem ser esse domingo agora, no seguinte já é eleição, Enfim, o pessoal da CNN aqui traz a informação de que o Alexandre de Moraes e as pessoas próximas a eles entendem que o Musk desistiu, então que agora é hora de tripudiar em cima. Será que é isso? Eu acho que não é bem isso não, tá? O que eu tô falando para vocês. Eu acho que tem coisa mais profunda nessa história aqui, e isso daqui aponta para aquele sentido que eu mencionei para vocês, que isso deve ter sido demanda lá dos Estados Unidos, deve ter sido o Biden que intercedeu nessa história toda. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por John Smith, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, Pois bem, segundo diz a CNN aqui, para aliados, Alexandre de Moraes não apressará a decisão sobre o X, A plataforma entregou a documentação, a gente já viu sobre isso, ele falou que aqui, a documentação necessária para determinar o desbloqueio, obedeceu às ordens de bloqueio de perfis e também obedeceu a ordem de indicar uma representante legal aqui no Brasil, E o STF, nesse momento, prevalece o entendimento que o empresário Elon Musk se rendeu, o que contribui para fortalecer a corte, E eu já falei para vocês que eu não acredito nisso, a ideia não é essa, A questão é, o pessoal está querendo se aproveitar disso para marcar pressão, dizer que não, que está certo, que vai demorar e não sei o que lá, mas no final das contas o desespero deles é com a eleição. Eles acham que o X, as redes sociais de forma geral, o X mais particularmente prejudica a esquerda, E eles estão muito apavorados com a eleição agora, Então eles querem manter o X fora do ar até as eleições. A história toda é essa no final das contas, eu não duvido nem que essa seja o objetivo inicial todo do STF nessa história. Vão descobrir que não faz diferença nenhuma nessa história aí, Uma outra hipótese que eu levanto nessa coisa aqui é justamente do pessoal do STF não saber por que o Elon Musk voltou atrás e estão preocupados com isso, Porque lembra, o Elon Musk não estava dando nenhuma dica de que ia voltar atrás, Ao contrário, estava muito tranquilo lá, seguindo lá com a vida dele, coisa e tal, e não ia voltar atrás não, Mas aconteceu alguma coisa que ele voltou atrás. Eu levantei para vocês que tinha 3 hipóteses nessa história. De que, na verdade, foi uma negociação com o STF para ele voltar, pode ter sido, o STF pode ter pedido para o cara voltar diretamente ou através de recados de alguém, coisa e tal, ter pedido a volta e coisa e tal, mas essa hipótese, vamos combinar, uma vez que o STF está agora postergando a volta, não faz muito sentido, Faria sentido na condição anterior em que você imaginava que o STF também está se desgastando com essa história. Então eles também queriam que o X voltasse rápido. Eu tenho certeza que aqui no Brasil um monte de gente quer a volta do X, principalmente a imprensa, Os jornais perderam muita visibilidade com o fim do X aqui no Brasil, ou com a interrupção do X aqui no Brasil, Então essa era uma hipótese, mas essa hipótese, uma vez que o STF está fazendo cu doce para voltar com o X, você pode descartar essa hipótese. As outras 2 hipóteses que eu coloquei para vocês são a própria direita brasileira ter pedido isso, a direita brasileira está preocupada que sem o X pode estar perdendo influência nas eleições. Eu não vejo desse jeito, pelo que eu estou vendo aí das pesquisas eleitorais, a direita vai dar um banho na esquerda, vai ganhar essas eleições com muita vantagem, É lógico, não dá para dizer cidades específicas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, infelizmente, a maior chance ainda é o Eduardo Paes ganhar, ainda é a esquerda ganhar, mas a gente tem expectativa. Vamos ver se a gente consegue botar o Ramagem no segundo turno com o Paes, e se ele chegar no segundo turno, eu tenho esperança que ele possa ganhar realmente, Mas enfim, o São Paulo deve ganhar o Nunes mesmo, embora o Marçal também tenha boas chances e coisa e tal, dificilmente o Boulos vai ganhar. Mas o importante é isso, na maior parte das cidades médias aí do Brasil, o que você está vendo é isso, Muita gente apoiando a direita e a esquerda só perdendo força. Então eu acho que o X não fez diferença, mas pode ter sido realmente que a direita reclamou, A voz da direita, a gente não tem as mídias tradicionais, As rádios e televisões só falam da esquerda. Onde que a gente fala? É aqui no YouTube e é no X, são os principais meios. Na Facebook também, tem muita coisa lá também. Mas enfim, pode ter sido exatamente essa segunda alternativa, que seria a direita pedir
para o Elon Musk voltar atrás porque está prejudicando a direita aqui no Brasil. Pode ser isso. E o STF justamente não sabe o que fez o Elon Musk voltar atrás. Ele está preocupado com essa alternativa. Tem a terceira alternativa que eu falei, que não tem nada a ver com o Brasil, não seria nem o STF, nem a direita, e seria justamente o Elon Musk ter conseguido o que ele esperava. Ele esperava uma demonstração de como é que é a ditadura e coisa e tal, como é que isso prejudica um país, e ficou claro para todo mundo quanto que o Brasil estava sendo prejudicado com esse negócio do bloqueio do X, né? Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o pessoal deve ter arregado alguma coisa e falaram para o Elon Musk, pô, quebra o galho aí, resolve o problema lá com o Brasil, porque também tem um outro grau de problema nessa história, né? O X fora do Brasil abre mão para mais influência da China, né? Imagina a Starlink saindo do Brasil, você abre influência da China, né? Enfim, tem um monte de alternativas, um monte de coisas que podem dar ruim de jogar o Brasil mais para a influência da China. Então, o que eu acho que é o mais provável nessa hipótese toda ter sido justamente o governo americano que cedeu para o Elon Musk, falou, não, tá bem, bacana, vi que você fez ali, tá legal, mas pô, vamos dar um jeito de resolver isso daí, a gente dá uma baixada na bola nas coisas e não sei o que lá, e volta tudo ao normal para não perder influência lá no Brasil, né? Então, pode ter sido uma coisa nesse sentido, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, mas eu acredito que seja isso. E aí, o que pode estar acontecendo é que justamente o pessoal lá no STF fez a mesma conta que eu fiz, não sabe qual o motivo que que o Elon Musk voltou atrás, e está preocupado de ser um pedido da direita, e por isso está segurando a coisa, porque se é para ajudar a direita, não pode ajudar a direita. Todo o objetivo da justiça brasileira é a justiça brasileira, é a justiça esquerdista brasileira, a justiça para a esquerda. A direita tem que se ferrar sempre, né? Essa é a visão deles. Então, ou seja, essa é a história, né? É isso que eu acredito que está acontecendo, por isso esse cu doce do STF de voltar com X, porque eles não sabem qual é a jogada do Elon Musk. Mas a jogada do Elon Musk é muito simples, eu já falei para vocês. A jogada do Elon Musk é que ele falou, não, beleza, agora eu já mostrei minha força, não preciso fazer isso agora, né? Deixa para fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A tecnologia está se tornando mais forte a cada ano que passa, os estados-nação estão perdendo força a cada ano que passa, então daqui você projeta 5 anos no futuro, acabou, esse pessoal não vai ter força. E eu concordo, eu vejo isso também. Eu vejo que o Brasil está numa situação preocupante nesse momento, o Lula está na presidência, é uma tragédia para a economia brasileira. Eu temo muito em 2026 o que vai acontecer em 2026, porque o Lula vai perder a eleição e pode ser que eles apelem para coisas inimagináveis para não serem tirados do poder. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que mesmo que aconteça alguma tragédia em 2026, o caminho é claro, né? O caminho é uma mudança estrutural na forma como as pessoas conversam, pela informação descentralizada e distribuída, e com isso cada vez mais as pessoas tendendo para a direita, né? Então o que eles falam aqui é que trata-se na avaliação de um ministro do Supremo um desfecho importante do ponto de vista institucional e coisa e tal. Mas eles ainda estão achando assim que ganharam, mas não sabem por quê, né? Ou seja, no final das contas, eles estão vendo que o pessoal deixou para lá, estão preocupados com isso, né? Aqui, ó. No entanto, a expectativa é se essa decisão do Moraes sairá ou não antes das eleições municipais. Ontem, após anunciar a entrega da documentação, o X declarou que o acesso à rede é essencial para uma democracia próspera. E por que não liberou então o acesso agora, né? Porque o resto agora é questão de multa e coisa e tal, pode negociar por trás depois, não tem problema nenhum, né? Mas a companhia diz que também seguirá defendendo a liberdade de expressão e o devido processo legal e coisa e tal, ou seja, continuou criticando o Alexandre de Moraes nisso daí, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa história aqui. Parece que o pessoal tá assistindo um capsule, né? Aqui, ó. A expectativa é se a decisão sairá ou não antes das eleições municipais. Não vai sair antes das eleições municipais. O Elon Musk vai segurar até depois das eleições municipais. A gente sabe disso, é óbvio que é isso, né? O Globo também fala aqui sobre novas multas e coisa e tal. Por que o Moraes não autorizou o retorno do X? Não, ele não autorizou porque ele quer segurar até as eleições. Está mais do que claro isso, não tem outro objetivo. Multa, ele poderia botar multa depois. Agora já tem representante legal no Brasil, ele pode botar multa depois. Não tem porquê impedir a volta do X por questão de multa. Multa se negocia depois, entendeu? O que o Alexandre de Moraes quis mesmo é segurar o X bloqueado, e ele quer isso por um motivo muito óbvio.
ele teme que o X atrapalhe a eleição da esquerda. Ele acha que o X ajuda a direita e atrapalha a esquerda. Ele não está entendendo o que está acontecendo. No final das contas, esse pessoal continua não percebendo o que está acontecendo e vão ter a resposta nas urnas. Vamos ver o resultado das eleições, ele vai ter a noção bem clara disso daí. Infelizmente, é aquele problema que eu falei. Não é que ele vai achar assim, realmente eu estou errado, eu não deveria censurar. Não, ele vai falar que eu censurei pouco, eu deveria ter censurado mais. Né? É sempre assim, esse pessoal nunca vai chegar à conclusão de que eles estavam errados. Ele sempre vai dobrar a aposta no erro. Né? Mas enfim, isso é verdade em toda a ditadura. Ela vai não crescendo, aumentando a ditadura, até que chega num limite que ela acaba colapsando sozinha, né? A grande explosão de purpurina e merda que acontece no final de toda a ditadura, né? Um monte de purpurina para um monte de lado e um monte de merda para um monte de lado, e a ditadura acaba. Sempre acaba desse jeito. A questão é quão longe a gente está disso, né? Eu acho que a gente não está muito longe, não.